Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui então para gravar para vocês o segundo vídeo, agora falando sobre regra de três composta, também com dois exemplos, tá? Para mostrar a diferença quando que eu sei que é simples composta. Então, assim, quando a gente usa a regra de três simples, como eu havia falado para vocês, a gente tem três valores para achar um quarto valor, né? Só que se a gente tiver mais de duas grandezas, se tiver três grandezas, a regra de três simples não vai me ajudar a resolver esse problema. Eu vou precisar sim de uma regra de três, mas que ela seja composta, porque eu tenho mais elementos, tá? Então eu vou fazer exemplos para mostrar para vocês, porque ela também pode ser diretamente ou inversamente, tá? Então eu coloquei assim no primeiro exemplo: 6 torneiras despejam 10.000 litros de água em uma caixa em 10 horas. Em quanto tempo 12 torneiras despejarão 12.000 litros de água? Então, como é muita informação, a gente separa. Por exemplo, tá falando a primeira coisa sobre torneiras, então eu coloquei aqui na minha tabela, quantidade de torneiras. Depois tá falando da água, né, que são 10 litros de água, quantidade de água, então coloquei em litros. E depois falou do tempo, né, quanto tempo que levou isso. Então, torneiras, água e tempo. E daí eu fui preenchendo essa tabela. Então, 6 torneiras, 10 litros de água, 10 horas. Eu quero saber em quanto tempo, então por isso que eu coloquei o X aqui no tempo. 12 torneiras despejarão 12.000 litros de água, certo? Pessoal, quando é uma regra de três composta, lembra que na simples a gente verificava se uma coisa aumentava, a outra também, se uma diminuía, a outra aumentava, enfim, para saber se era diretamente inversamente. Aqui a gente tem que também fazer essa relação, tá? Como que eu faço? Por exemplo, eu vou pegar primeiro e comparar torneiras e tempo. O que aconteceu de 6 para 12? Aumentou a quantidade de torneiras. Vocês concordam comigo que se eu aumentar a quantidade de torneiras, eu levaria menos tempo para encher, né? Então, isso significa que aumentou a torneira, diminuiu o tempo, elas são inversamente. Por isso que eu coloquei essa daqui com a flecha para cima e essa para baixo, porque são inversamente, tá? Agora, veja aqui a água. Se de 10.000 litros, por exemplo, eu quisesse encher 12.000 litros, eu aumentei a quantidade de água. Teoricamente, aumentaria o tempo também. Então, tá vendo que água e tempo, as duas coisas estão aumentando, então água e tempo seriam diretamente proporcionais. Por isso que eu não pus flecha nem para cima nem para baixo, que é diretamente aqui, certo? Então eu escrevi ali para vocês: número de torneiras e tempo inversamente proporcionais. Então o que que você faz? Você vai inverter a coluna das torneiras, essa que eu coloquei aqui a flecha, tá? Então ela ficaria assim, ó: 10x, em vez de fazer 6, 12, eu faço 12, 6. 10.000, 12.000. Eu multipliquei aqui 12 por 10.000, 6 por 12.000, certo? Ficou 120.000, 72.000. Aí sim eu multipliquei cruzado, tá? Então ficou 120.000x igual a 72.000 vezes 10, né? 720.000. Passou dividindo, eu vou encontrar que é 6 horas, certo? Segundo exemplo. Usando o ferro elétrico 1 hora por dia durante 20 dias, o consumo de energia será de 10 kWh. Se o mesmo ferro elétrico for usado 110 minutos por dia durante 30 dias, qual será o consumo? Então, de novo, é muita informação. Então, a gente monta a tabela. O que eu coloquei aqui? Falou, a primeira coisa que falou foi hora. Hora é tempo, né? Depois falou em dias. Então, dias. E depois falou do consumo, em quilowatt-hora, certo? Aí eu vou preenchendo a tabela. Então, 1 hora por dia é 60 minutos, tá? Já coloquei em minutos porque aqui ele tá falando em 110 minutos. Então, 60 minutos durante quantos dias? 20 dias gastou 10 kWh. Eu quero saber se o mesmo ferro for usado 110 minutos por dia durante 30 dias, qual que vai ser o consumo, é o X, tá? Aí eu escrevi aqui para vocês: tempo e quilowatt-hora são diretamente proporcionais. Então, primeiro eu peguei o tempo e quilowatt-hora, esqueci um pouquinho dias aqui, tá? Se eu aumento o tempo de uso, provavelmente aqui o consumo de energia também vai aumentar. Perceberam que as flechas estão para a mesma direção, que são diretamente proporcionais. E se eu comparar agora dias e consumo, esquecendo um pouquinho do tempo, se eu aumentar os dias, né, de uso desse ferro,
provavelmente vou aumentar o consumo também. Então, tá vendo que dias e consumo também são diretamente proporcionais. Então, aqui nesse caso, eu não vou inverter nada, ó. Eu pego do jeito que tá aqui a tabela, ó. 10x, 60, 110, 20, 30. Multiplico 60 por 20, 1.200, 110 por 30, 3.300. Multiplica cruzado, daí 1.200x igual a 33.000, passa o 1.200 dividindo, vou achar 27,5 kWh, certo? Então, é super tranquilo os cálculos, só tem que tomar cuidado na hora de montar as tabelas e fazer a comparação das grandezas, ok? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e bons estudos!